Aos que nos assistem, o meu abraço. Na prova anterior nós falamos sobre a espiritualidade da Constituição. Ou seja, a nossa Constituição é espiritualista, nascida da doutrina cristã, que vem da escola de Moisés, que vem lá de trás de Abraão, de Melquisedeque, sem demérito às outras grandes escolas que tem aí, como é o caso do budismo. Mas nós juristas nos fixamos nessa gênese da inteligência jurídica, porque ela é a mais realista, ou seja, é a que mais responde às nossas ânsias de conhecimento. Até mesmo quando parece que o processo das transformações sociais superou o conhecimento armazenado pela humanidade, após o susto, nós repensamos os velhos princípios cristãos, provindos de Moisés, e renascemos, como está ocorrendo agora. E parece que a nossa Constituição teve uma assessoria superior à nossa capacidade de percebê-la naquele momento. Porque é claro que nós nos preocupávamos em fazer um texto que não fosse mais superado. E é claro que se nós tínhamos essa preocupação para fazermos uma carta dogmática que não fosse mais superada, nós tínhamos de alicerçar a civilização brasileira na espiritualidade humana. Porque fora desse alicerce, tudo é passageiro. Tudo se transforma numa fantasia e em história fóssil. Então, ao fixarmos o princípio fundamental da civilização brasileira na dignidade da pessoa humana, depois no decorrer da disposição dogmática da Carta, esse princípio ficou esclarecido, principalmente no artigo 5º, onde ele estabelece que todos são iguais perante a lei. Então, isso aqui não tem sido entendido, até mesmo pelo Supremo Tribunal Federal, onde nós, principalmente nós juristas, temos de falar muito envergonhados. A Corte Suprema está decaída hoje
da sua magnitude de corte constituinte, porque se fosse uma corte constituinte, ela não teria recebido os ministros Luiz Edson Facchini, nomeado por uma bandida terrorista, assassina de mais de 5 milhões de brasileiros, que assaltou o poder pelas eleições de 2014, através do Foro de São Paulo, com o Instituto Lula, José Dias Toffoli e a Procuradoria-Geral Eleitoral. No dia em que a Corte Máxima recebeu esse ministro, escolhido e nomeado por Dilma nessa situação, ela deixou de ser a Corte Constituinte estabelecida pela Constituição para ser o oráculo do povo no exercício direto do poder. E aí, completou a sua decadência quando recebeu Alexandre de Moraes, se dizendo doutor em Direito do Estado, escolhido e nomeado pelo bandido terrorista Michel Temer. Acabou a Corte Constituinte, porque ela é a primeira a ter a responsabilidade de estabelecer os ocupantes dos poderes constitucionais pelo princípio universal de direito penal que estabelece: todo aquele que se agrega a bandido ou a gangues de bandidos responde pelos crimes que eles cometem. E é enorme a pauta penal dessa bandidagem que esbulha os poderes constitucionais e que tem a sua fachada, a sua cara nos ministros que o Supremo Tribunal Federal recebeu. Por isso, na intervenção que nós patrocinamos, pedimos a suspensão do Supremo Tribunal Federal, dizendo-lhe com clareza que o povo brasileiro não reconhece aquele colegiado como Corte Constitucional. Estão em atentado terrorista direto pelo golpe de Estado que o projeto de poder do PT promove desde 2003 contra o artigo 1º, inciso 3º da Constituição do Brasil, que fundamenta a nossa civilização na dignidade da pessoa humana. Isto é dogma constitucional, e sendo dogma constitucional, é o nosso dogma de fé política, é a nossa identificação de civilidade. Nenhum brasileiro pode se apresentar desprovido desta identificação.
E esta identificação é a personalidade da pessoa humana, ou seja, o espírito eterno habitando por algum tempo ou por alguns momentos no invólucro biológico produzido pela procriação humana. Mas a Constituição, sendo espiritualista, é claro que ela tinha de estabelecer um Estado religioso. O nosso Estado não é laico. O nosso Estado é religioso. No preâmbulo da Constituição, que é a fachada da carta, que a personalidade da carta, está bem claro que a Assembleia Nacional Constituinte a promulgou sob a proteção de Deus. A proteção de Deus que ficou consignado no preâmbulo da Constituição, ela é eterna em a nação brasileira, na pátria brasileira, nas Forças Armadas brasileiras que encarnam a pátria e a nação. E então, quando a Constituição sofre um ataque direto contra estes princípios fundamentais e contra o Estado democrático de direito religioso que ela institui, a ordem jurídica e o regime democrático desaparece. Foi esta situação que preocupou as Forças Armadas. E em 2004, finalzinho de 2004, eu fui chamado a Brasília para dar encaminhamento à conduta que as Forças Armadas deveriam observar dentro da Constituição, que acabou com a Revolução, acabou com o golpe de Estado, acabou com a deposição de governo e criou no lugar disso, o foro de soberania, exercido diretamente pelo povo através do seu instrumento de ação, que é a intervenção constituinte no processo histórico. E então nós começamos, foi muito difícil porque na medida em que nós nos enfronhávamos no poder, nós íamos encontrando uma situação preocupante. Preocupante porque preocupava o mundo inteiro. O terrorismo do Afeganistão e do Iraque tinha se transferido para o Brasil. E nós precisávamos, então, levar a nossa situação aos foros internacionais. E para fazer isso nós tínhamos de ter base legal. Base legal quer dizer apoio na Constituição. Ou seja, execuibilidade do nosso evento político pela Constituição. E foi então que fui eu que promovi, através dos mecanismos de inteligência, as CPIs dos Correios e do Mensalão. Começamos por aí. E então, emplacada a situação penal,
sem ainda falar no golpe de Estado, nós protocolizamos a instituição do Supremo Tribunal Federal em seu grau de Corte Constituinte em esfera de foro de soberania, a reação de soberania da nação, dando base ao desenvolvimento do procedimento interventorial. Dentro dessa promoção, havia então a necessidade de nós instaurarmos o persecutório institucional do Estado, porque nós estávamos diante de uma situação de crime generalizado em toda a civilização brasileira. Não era caso, então, de atacarmos pela segurança pública, mas sim pela segurança nacional. E o instrumento indiciário no grau de segurança nacional é o persecutório institucional do Estado, que lá atrás, em 64, os militares já tinham usado com o nome de Comissão Geral de Investigação. Mas a nossa Polícia Federal não tinha know-how desse momento, como ninguém de nós tinha. Eu tinha escrito a Constituição, mas eu não tinha em nenhum foro do mundo um procedimento dessa espécie, dessa envergadura e nessa esfera. Então, a Polícia Federal levou algum tempo para ter domínio da situação. E quando teve domínio dessa situação, ela superou as expectativas. E hoje é a melhor Polícia Federal do mundo. Recebi há pouco tempo do Departamento de Estado dos Estados Unidos um elogio, dizendo: o Brasil levou 500 anos para ascender a primeiro mundo. Só que ele superou o primeiro mundo e ascendeu no pináculo de uma civilização em projeto que nós já temos certeza que vai ser liderada por esse grande povo. Porque a nossa Polícia Federal está, inclusive, subsidiando o FBI americano. Então, dividimos o persecutório institucional do Estado em blocos policiais. E aí, acabamos com a guerra internacional, macabra, terrorista, porque a transformamos em caso de polícia, e a nossa Polícia Federal deu conta do recado. Este, minhas amigas, meus amigos, é o momento inicial desta Constituição espiritualista que instituiu um Estado religioso que a doutrina cristã que produziu essa civilização projetava em suas essências de fé. Na próxima prosa, vamos continuar mais a fundo em nosso estado religioso. Que Deus os abençoe até lá.